todos. Estamos começando mais uma edição do podcast Espaço Técnico. Hoje teremos uma edição especial em ocasião ao Abril Verde, mês que promove a conscientização sobre a segurança no trabalho. Vamos abordar a importância de investir na qualidade de vida dos trabalhadores e de manter sempre viva uma cultura de prevenção a acidentes de trabalho. A nossa convidada de hoje é a professora Jane Martins, coordenadora do curso técnico em segurança do trabalho do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Jane. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Então tá, para começarmos, gostaria de perguntar como surgiu e qual a importância da campanha Abril Verde. Então, essa comemoração ela se baseia, né, num evento que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 69, desculpe, e onde houve um acidente, né, muito grave em Minas, e onde morreram 78 trabalhadores nessa mina. E a OIT, então, entendeu, né, que esse evento ele simboliza, né, essa essa comemoração ao à segurança do trabalho, né, instituindo o Abril Verde, né. No Brasil também, ficou a data de 28 de abril, onde também se comemora, né. Estamos agora no mês de abril, né, e inclusive, lá na escola, no IFSC, que a gente também vai estar preparando, né, atividades voltadas para essa data, né. E ela traz essa lembrança, né, de que a segurança do trabalho, ela precisa, né, estar, viva, né, na lembrança de todas as pessoas, não só por conta desse evento, né, mas por todas as outras, situações e eventos que aconteceram, aconteceram e estão acontecendo em relação a acidentes de trabalho, né, no Brasil e no mundo. Certo. E quais são os principais riscos e tipos de acidentes na indústria? Bom, com relação aos riscos, né, estão relacionados aos, riscos com eletricidade, riscos com, acidentes, né, envolvendo esmagamentos, amputações, né. Então, áreas da construção civil, né, risco de quedas. Então, são mais, digamos assim, mais, recorrentes, né, esses tipos de riscos, e as empresas, no caso, atividades que têm mais essa ocorrência, são indústrias metal-mecânica, né, metalúrgicas, indústrias da construção civil, que hoje está assim, né, digamos assim, liderando, né, acidentes, graves, né, por risco de quedas, né, e demais empresas, empresas de transporte, né, de cargas e descargas, onde tem o transporte manual de cargas. Então são esse tipo de atividades que tem mais, assim, recorrência, né. Não que os outros não tenham, né, outras atividades, riscos e acidentes, né, mas digamos assim que acidentes de, maior gravidade estão nessas áreas, né. Entendi. E há um perfil das vítimas, gênero, faixa etária, Então, etcétera? o que mais, tem ocorrido, né, em questão de gênero é masculino, né, porque a maior parte dos trabalhadores é do gênero masculino, e a faixa etária, né, inclusive, vai dos 18 aos 24 anos, né, e embora, né, isso represente de 80 a 90% dos, né, do gênero masculino, né. Embora a gente saiba que tem, estudos mostrando que dessa faixa etária, né, na idade dos 34 anos, são 33% dos acidentes ocorridos, né, então é um índice bastante expressivo, né. Sim. E sobre os EPIs, o que seriam os EPIs? Como usá-los Uhum, corretamente? sim. Então, EPI é uma sigla, né, que representa, significa Equipamento de Proteção Individual, né, previsto, né, na legislação através da NR6, que, regulamenta, né, a obrigatoriedade do uso dos EPIs, né, em todas as atividades que onde há presença do risco, né, e há indicação do EPI, né. Uhum.
Então, na questão, sim, do uso do EPI, propriamente dito, eh, por regra, né, a gente tem, como dizer que, a gente sempre, estabelece que o EPI é sempre a última alternativa que a gente vai usar, né. Então, dentro das empresas, preferencialmente, né, na ordem, precisa estar previsto primeiro ações da ordem administrativa, né, onde a empresa vai atuar, por exemplo, na alteração de horários, de atividades onde tem riscos maiores, né, diferenciando de atividades que não teria necessidade de se expor, né. Então seria uma alternativa, né, de organizar esses horários de atividades, né. A segunda alternativa dentro dessa ordem seria o uso da proteção coletiva, né. Primeiramente. E por quê? Porque atuando na proteção coletiva, ou seja, atuando na fonte, né, nos pontos de perigos, onde, por exemplo, as máquinas, né, oferecem esses riscos, né, ao trabalhador, então seria, digamos assim, mais fácil, né, mais eficaz o uso da proteção coletiva, né. E por último, o uso do EPI. Obviamente que não havendo, né, a possibilidade de utilizar a primeira alternativa, a medida administrativa, a segunda com uso da proteção coletiva, então resta a proteção individual, né? E esse uso da proteção individual, ele não é de qualquer forma, né? Inclusive a gente reforça bastante isso no curso, né, com os alunos, que eu digo que o EPI precisa de um gerenciamento, né, bem especial, porque é um item assim que precisa do conhecimento, precisa, né, da técnica adequada para poder fazer a escolha correta, né? Não necessariamente deixar por conta somente do setor de compras da empresa, que onde eles contatam, né, uma empresa de venda de EPIs especializada, né, nos itens, porém falta esse olhar técnico, né, de saber se o EPI que vai ser comprado, ele atende à questão do risco que o trabalhador está exposto. E outro item que é muito importante junto disso é a questão do conforto do trabalhador, né? Porque não adianta estabelecer o uso de um EPI ao trabalhador e lá na frente ele vai apresentar um outro problema, uma outra dificuldade em função do uso daquele EPI, né? A gente cita, por exemplo, as botinas, né? Os sapatos de segurança, porque algumas situações, até relatos, né, de alunos que estão trabalhando na indústria, né? Eles relatam isso, né? Que usam botinas, né? Ah, mas eu não me adapto, porque no final do dia eu tenho bastante dificuldade até de caminhar, porque com dores nos pés e tal. Então, imagina, usar um EPI para proteger do risco, mas criando uma outra situação, né, de risco à saúde do trabalhador, né. Claro. Não seria só uma adaptação conforme o trabalho realizado, ainda tem essa questão de restrição Isso, exatamente, individual, exatamente. certo? Quais as outras práticas de prevenção devem ser adotadas? Então, além dessa questão, né, do uso dos EPIs, das medidas administrativas, né, a observação e o controle dos perigos, né, dentro das indústrias, principalmente, né, Hum, onde estão lá presentes o maior número de máquinas, ainda tem outras alternativas que a empresa pode adotar, né, que é uma ação conjunta, né, por exemplo, entre a comunidade, né, os próprios sindicatos, né, dentro da própria empresa, né, as campanhas de prevenção, onde a empresa pode estar trazendo mais conscientização e conhecimento aos trabalhadores, né, assim como o treinamento específico, né, dentro da empresa, no sentido de trazer mais próximo do trabalhador, né, o conhecimento, né, do risco da sua atividade, né. E isso não é digamos assim, uma atividade, digamos assim, única, né, digamos assim, dentro do espaço que a empresa tem, né, trazer todas essas possibilidades,
mas fazer disso uma rotina, né? Que não seja um evento único, um momento único, mas que traga isso uma rotina contínua dentro da empresa, porque a gente sabe, né, que hoje o trabalhador recebe um treinamento e daqui a pouco, passado um tempo, ele já, né, já entra num mecanismo, assim, num sistema, e ele acaba esquecendo, volta aqueles vícios, né, Uhum. antigos. Então, isso tem que ser uma coisa recorrente, assim, insistente, né? Que eu digo para o Sim, nosso aluno que, assim, vocês vão, às vezes, ficar frustrados, porque isso, às vezes, assim, a gente fala, orienta, né? Mas às vezes isso acaba acontecendo, os acidentes acontecem, porque tem essa parte também do trabalhador, né? Que precisa, a gente precisa garantir que eles estejam atentos, né? claro, certo. E você poderia explicar o que que seriam as NRs e como elas estão ligadas à prevenção de acidentes? Bom, mais uma vez, NR também é uma sigla, né? E que significa normas regulamentadoras, né? Então, elas são normas que foram aprovadas pelo Ministério do Trabalho, através da Lei 3.214, né? Que trouxe essas normas da CLT, porque dentro da CLT existe lá um capítulo, né? Capítulo 5 do título 2, onde estão todas essas NRs lá mencionadas, né? Até a 28, lá. E depois, então, com a lei, né, da regulamentação das normas, essas orientações lá da CLT se transformaram em normas, né? Então, a gente tem aí normas gerais e normas específicas. E hoje, atualmente, nós temos, assim, vigentes, são 38 normas, né, vigentes, sendo que duas delas foram revogadas, né, a NR2 e a NR27, e as outras, então, são 36, né, vigentes, e ainda, né, esse processo de criação de normas, ele é constante, né, daqui a pouco vão surgir outras demandas que precisarão ser revistas, né, e então a gente tem, por exemplo, uma norma específica, a NR10, né, que é uma norma até recente, de 2010, 2009, 2010, onde ela trata da atividade com eletricidade, né? E normas gerais, a gente tem, por exemplo, a NR24, que fala de conforto, né, nos ambientes de trabalho, conforto na questão sanitária, né, questão de vestiários, alojamentos, refeitórios, né? Então, é um tipo de norma que todo tipo de empresa, né, precisando, ela tem que se adequar a essa norma, né? Uhum, certo. E quando se fala em segurança do trabalho, saúde mental dos trabalhadores também deve ser considerada. Ah, sem dúvida. Inclusive, hoje está bem forte, né, essa questão dos riscos psicossociais, né? Onde no PGR, que é um documento também bem recente, que substituiu o PPRA, né? Então, o PGR ele está vigente desde 2022, né? E agora, por último, na verdade, o ano passado foi estabelecido que os riscos psicossociais também deveriam estar incluídos, né, no PGR. E aí foi prorrogado um prazo, porque as empresas ainda estão, né, tentando entender o que seriam exatamente esses riscos psicossociais, né, o que de fato deve incluir. E então houve essa prorrogação para essa, digamos, adaptação, né, esse entendimento pelas empresas. E agora esse prazo termina no final de maio agora, né? E então não haverá mais prorrogação e as empresas definitivamente vão ter que se adequar, né? E entrar com mais esse item, né, que está vinculado ao NR17, né, que fala de ergonomia. Então, além disso, né, vão estar presentes os riscos psicossociais. Sim. E como a gestão, o planejamento estratégico deve incorporar uma política de prevenção de acidentes e gerenciamento de riscos? Então, como eu já havia falado, né, a empresa como um todo, ela deve estabelecer essa política sempre no sentido de incluir, né,
tanto os trabalhadores como comunidade, como a parte de sindicatos, né? Os órgãos de classe, porque essa intermediação, essa, digamos assim, parceria, né, entre todos esses órgãos, faz com que a empresa estabeleça, né, uma equalização, digamos, de ações dentro da empresa, no sentido de focar, né, na eliminação, que seria ótimo, né, mas pelo menos a redução, a minimização da ocorrência de acidentes e riscos na empresa, né? Aí vão ações, como eu falei, né? Desde ações internas de conscientização, a adoção, né, de programas, né, específicos, né? Um deles é o próprio PGR, né, que agora está vigente, no sentido de monitorar, né, acompanhar e monitorar todos os riscos dentro da empresa, né, no sentido de que se possa estar atento, né, constantemente a essa movimentação, a essa mudança, né, dentro da empresa, né, em relação às atividades e a relação com os riscos presentes em cada atividade. E nós, como sociedade, como podemos nos unir para avançar nessa área de prevenção de acidentes, gerando mais segurança aos trabalhadores? Então, o que a gente pode dizer em relação a isso, a sociedade em si, ela, ela traz, propriamente dizendo, o trabalhador, né? Então, o próprio trabalhador está dentro dessa sociedade, né? Que vem para a indústria, vem para as empresas. Então, nesse movimento, né, de orientação do trabalhador, ele já vem um pouco antes, né? Trazendo para as escolas essa conscientização, né? Então, eu penso assim que como a gente também não tem, a maioria da população não tem educação financeira, né? E que sofre bastante com isso, então a educação em relação à segurança do trabalho é a mesma coisa, né? Que é algo assim que deveria estar eh, assim intrínseco, né? A nossa existência, a nossa vivência, né? Em todos os ambientes, seja em casa, porque também existem os acidentes domésticos, né? Então, eu penso que digamos assim, essa prática, né, ela já deve vir desde esse momento, né, que o aluno vai para a escola e ele já começa a receber esse tipo de orientação, para ele entender que ele é um cidadão, né, dentro de uma sociedade, mas ele vai ser também um trabalhador na indústria, né? Então ele já traz um pouquinho dessa consciência para o momento em que ele vai entrar, né, nesse ambiente de trabalho, ele já tem um pouquinho desse conhecimento, né? E já cria nele digamos assim, esse entendimento de que aquele treinamento que ele vai receber na empresa é o reforço daquilo que ele vem trazendo uma vida toda, né? Eu acho que seria ideal, isso seria assim, digamos assim, um ponto forte para ajudar nessa questão da redução dos acidentes, principalmente, né? E das doenças como um todo. Claro, perfeito, Jane. Agradecemos a presença da nossa convidada. Estamos encerrando mais um espaço técnico. Nessa edição, nós abordamos a segurança no ambiente do trabalho. A nossa convidada de hoje foi a Jane Martins, que é coordenadora do curso técnico em segurança do trabalho no IFSC. Eu deixo a palavra para você finalizar. Eu agradeço, né, o convite mais uma vez, né? Essa oportunidade é muito importante, né? Eu eh, eh, penso que esses eventos, esses momentos, eles devem ser repetidos, né, com mais frequência, porque trazer para a sociedade essa visão, né, de que o trabalho em si não se resume somente à atividade que o trabalhador desenvolve lá dentro, mas também o entendimento de que a atividade, ela sim vai ter, vão estar presentes os riscos, né? Não significa que não vão ter, eles vão estar presentes, mas a ideia de que a gente vai adotar medidas de controle, né, junto com essa conscientização, tanto do empregado quanto do empregador, e obviamente a sociedade é envolvida, a gente vai ter sim uma melhora, né, nesses índices, nos números, né, nos indicadores de acidentes hoje no Brasil está altíssimo, né?
Então, a gente olha a cada 2 anos lá, né, a estatística lá da Previdência, e a gente vê que esse número está ali, né, beirando ali 700.000 acidentes ano, e é algo muito expressivo, né? Então, a gente precisa levar isso, né, eh, mais vezes, né, esses momentos, esses encontros, mais vezes para disseminar cada vez mais essa consciência de segurança nas empresas. Muito obrigada, Jane. Convidamos a todos para continuarem conectados conosco, para curtir, compartilhar o material, comentar o que achou sobre temas que gostariam que fossem abordados no nosso podcast. Até o próximo Espaço Técnico.